Bom, pessoal, continuando aqui. Teoria geral da norma penal. É preciso tratar dos princípios do direito penal. Falei que nós voltaríamos aos princípios, voltamos. Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O direito penal serve para a proteção de bens jurídicos. Então, a criação de normas penais tem que se pautar por esse objetivo, que é criminalizar comportamentos que exponham a risco ou que lesionem bens jurídicos, que são aqueles que se mostram essenciais ao ser humano, à sociedade. E isso vai pautar a atuação do legislador, que não pode criminalizar qualquer conduta. Princípio da intervenção mínima. A atuação do direito penal fica condicionada à insuficiência dos demais ramos do direito, de forma que se os outros ramos do direito se mostrarem suficientes, o direito penal não intervirá, ele é a última ratio. Além disso, o direito penal atua quando eu tenho uma relevante lesão ou perigo de lesão relevante a um bem juridicamente tutelado. Então eu tenho um caráter fragmentário do direito penal. É só quando há relevância na lesão é que o direito penal ingressa. Princípio da insignificância. Crime, nós vamos ver, é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Tipicidade se subdivide em tipicidade formal e material. Na formal eu tenho a subsunção do fato à norma, mas na material eu exijo, para haver tipicidade, que haja efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Se não há, se é inexpressiva essa lesão, há atipicidade material, consequentemente não há atipicidade, consequentemente o fato é atípico, consequentemente não há crime. O princípio da insignificância é isso. Apesar de subsunção do fato à norma, não há atipicidade material. Professor Eugênio Raul Zaffaroni critica, diz que não basta tipicidade formal e material. Na verdade, você tem tipicidade formal de um lado, mas do outro lado você tem a tipicidade conglobante, que engloba a tipicidade material e a chamada antinormatividade. Porque não dá para o ordenamento mandar o sujeito fazer alguma coisa e dizer que essa coisa que ele faz é fato típico, mas lícito. Você não pode dizer que o oficial de justiça, quando quebra a porta porque o sujeito não abriu e pega o bem que vai ser penhorado, ele praticou furto, inclusive qualificado, subtraiu coisa alheia móvel para outra, mediante rompimento de obstáculo. Fato típico, praticou o fato típico, mais lícito, porque agiu em estrito cumprimento do dever legal. Para o professor Zaffaroni, esse fato é atípico, porque falta antinormatividade. A tipicidade é composta por tipicidade formal e por tipicidade conglobante, que engloba a tipicidade material e a chamada antinormatividade. Aquilo que o direito manda fazer, ordena, determina, ou aquilo que o direito fomenta a prática, não pode ser considerado como fato típico. Bom, os tribunais superiores, mas esse não é o entendimento que prevalece. O entendimento que prevalece é que a tipicidade se subdivide em tipicidade formal e em tipicidade material. Os tribunais superiores estabelecem 4 requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, eu chamo de OPRIO, que é a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. O STJ e o STF vão dizer, via de regra, a reiteração delitiva impede reconhecimento do princípio da insignificância. Porque não dá para dizer que o sujeito que todo dia vai lá e comete uma infração penal apresenta nenhuma periculosidade da ação. Há uma periculosidade social da sua ação. Não dá para aplicar o princípio da insignificância. Mas vale lembrar que o mesmo Supremo já aplicou para o reincidente quando a reincidência se deu em crime de natureza jurídica, de natureza diversa. Um era um furto, o outro era uma lesão corporal leve. Tendo praticado uma lesão corporal leve, sido condenado, depois ele praticou um furto de R$16. O Supremo disse, via de regra a reincidência impede o princípio da insignificância. Mas se deu em relação a bens jurídicos distintos, crimes de natureza diversa,
nada impede. Além disso, para aplicação do princípio da insignificância, tanto o STJ quanto o Supremo consideram a condição da vítima para saber se aquilo pode ser considerado insignificante ou não. O TSE entende, você encontra aí o precedente, que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes eleitorais, mas em prova não é o entendimento que você deve adotar, porque o Supremo já aplicou o princípio da insignificância em se tratando de crime eleitoral. Por exemplo, e em se tratando de crimes praticados por agentes políticos, né? O Supremo aplicou o princípio da insignificância pelo crime do prefeito que utilizou máquinas e caminhões da prefeitura para fazer a terraplanagem da sua residência. Propriamente não é um crime eleitoral esse, né? Mas está ligado ao agente político e traz a noção de que, a depender da situação, o Supremo vai aplicar o princípio da insignificância a crime eleitoral. Mas há o precedente do TSE dizendo que não se aplica o princípio da insignificância a crime eleitoral. A doutrina moderna distingue princípio da insignificância, que também é conhecido como princípio da bagatela, em dois: princípio da bagatela própria e princípio da bagatela imprópria. No princípio da bagatela própria é o princípio da insignificância, a tipicidade material. Mas no princípio da bagatela imprópria há um desvalor na conduta, sim. Há um desvalor no resultado, sim. Mas a pena é absolutamente desnecessária. É o caso do perdão judicial. O sujeito que no acidente matou a namorada, esse sujeito que tinha uma relação de afeto com a vítima, praticou homicídio culposo, ele já foi penalizado. Via de regra. Então, houve um desvalor na conduta, ele estava a 200 km por hora? Houve. Houve um desvalor no resultado? Houve a morte de uma pessoa. Mas a pena era desnecessária, porque ele já foi penalizado pela vida. É o caso do sujeito que ficou tetraplégico com um acidente, num homicídio culposo, por exemplo. E aí você percebe que, a depender da pena que ele experimentou da vida, a pena do direito se mostra desnecessária. Princípio da bagatela imprópria. Propriamente não há bagatela, mas a pena é desnecessária. Lembro você que o STJ diz que, para aplicar o princípio da bagatela imprópria, o chamado que se exterioriza principalmente no perdão judicial, é preciso que o autor do crime tenha sofrido ou sequela física ou tenha relação de parentesco, afetividade com a vítima. Não basta uma sequela de ordem moral. Princípio da adequação social. O princípio da adequação social, idealizado por Hans Welzel, vai dizer: ainda que haja uma norma formalmente, materialmente típica, se ela está de acordo com os anseios sociais, ela não pode ser considerada típica mais, porque já socialmente adequada. Então você passa a considerar essa conduta atípica, essa é uma das funções do princípio da adequação social, e a outra função é de orientação do legislador, no sentido de que o legislador não pode criminalizar condutas que a sociedade aprova. Então, o que é socialmente adequado não pode ser crime. Mas a gente lembra que o fato de ser adequado socialmente hoje não revoga a lei penal anterior. Costume não revoga a lei. Princípio da exteriorização ou da materialização do fato. Vem do axioma que a gente viu: nulla crime sine actione, pensamento você não pune, é preciso que haja ação, é preciso que haja a exteriorização, é preciso que haja conduta. Princípio da legalidade, princípio hiper caro, está na Constituição, está no Código Penal também, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o preveja, e não há pena sem prévia cominação legal. E aí você começa a perceber vários fundamentos. O primeiro é o fundamento político que vincula o executivo e o judiciário. Você não pode punir como quiser. Você só pode punir quando, como e no sentido que a lei dispuser. Proibição da arbitrariedade do poder punitivo. Fundamento democrático. Quem diz o que é crime é o povo. O povo elege seus representantes, que vão dizer em nome do povo o que eles querem que seja considerado como crime. E o fundamento jurídico. A lei deve existir antes de se punir alguém, porque a lei cria um efeito intimidativo.
eu não vou cometer essa infração porque agora é crime, antes não era. Então, fundamento político, democrático e jurídico. A doutrina desmembra o princípio da legalidade em outros princípios. Porque quando ele diz que não há crime nem pena sem lei, não há crime sem lei anterior, mas sem lei, e não há pena sem prévia cominação legal, eu tenho o princípio da reserva legal, lei em sentido estrito. Medida provisória não pode definir infração penal, medida provisória não pode cominar pena, mas o Supremo já admitiu que medida provisória, apesar da vedação constitucional, tratasse de direito penal não incriminador, quando houve abolício criminis temporária do Estatuto do Desarmamento. Bom, é inadmissível que lei delegada verse sobre direito penal. Por que é considerado inadmissível? Porque a Constituição não autoriza lei delegada para versar sobre direito individual. Bom, além disso, extraímos que não há crime nem pena sem lei anterior, a ideia do princípio da anterioridade. Esta lei deve ser escrita e esta lei deve ser estrita. Proibição da analogia in malam partem, para agravar a pena. Não há crime nem pena sem lei certa. Princípio da taxatividade. O tipo penal deve ter clareza. E não há crime nem pena sem lei necessária. Ou seja, o direito penal se orienta pelo princípio da intervenção mínima. A legalidade deve ser analisada sob dois aspectos. Não basta a legalidade formal, que o procedimento de criação da lei tenha sido o procedimento estabelecido pela Constituição, devido ao processo legislativo, em sentido formal. É preciso que a lei também tenha uma legalidade material, que o conteúdo da lei seja compatível com a Constituição. A lei penal pode ser classificada como lei completa, que não depende, portanto, de complemento, nem valorativo feito pelo juiz, nem normativo feito por outras normas, de caráter legal ou mesmo infralegal, as chamadas normas penais em branco. Na lei incompleta, eu preciso de um complemento. Este complemento pode ser normativo e pode ser valorativo. Quando eu tenho um complemento valorativo, eu estou diante de um tipo penal em branco. Tipo penal em branco, não. Juntei os dois, né? Tipo penal aberto. Porque eu dependo de um complemento valorativo, típico de crime culposo. Homicídio culposo é um homicídio cometido com imprudência, negligência, imperícia. Mas quem é que vai dizer o que é imprudência? O juiz. Então, tipo penal aberto depende de um complemento valorativo. Na norma penal em branco, eu dependo de um complemento, mas este complemento é normativo. E a doutrina vai subdividir a norma penal em branco em duas. Norma penal em branco própria, em sentido estrito ou heterogênea, e a norma penal em branco imprópria, em sentido lato ou mesmo homogênea. É que a norma penal em branco própria, ou em sentido estrito, tem um complemento normativo infralegal. Por exemplo, é a portaria da Anvisa que diz o que é droga. O artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006, é norma penal em branco em sentido estrito. Mas a norma penal em branco pode ser em sentido amplo. O complemento normativo vem de outra lei. E nesse caso ela pode ser homovitelínea ou pode ser heterovitelínea. Na visão do professor Rogério Sanz, é homovitelínea quando o complemento se encontra no mesmo diploma legal. Peculato é cometido por funcionário público. O que é funcionário público? Eu olho dentro do próprio Código Penal, no artigo 327, e entendo. Eu estaria diante de uma norma penal em branco em sentido amplo, homovitelínea. Mas se o complemento fosse de uma norma que estivesse fora daquele diploma legal, mas fosse lei, eu estaria diante de uma norma penal em branco em sentido amplo, heterovitelínea. Por exemplo, no crime de contrair casamento com impedimento, ou ocultação de impedimento, o que impede o casamento, eu tenho que olhar lá no Código Civil. Bigamia, tem que olhar no Código Civil. Nesse caso, o complemento seria norma penal em branco,
em sentido amplo, heterovitelino, outro diploma legal. Mas o professor Rogério Greco o distingue. E aí ele vai adotar um entendimento diferente do professor Rogério Sanches. Ele vai dizer, na verdade, a norma penal em sentido amplo, que é aquela cujo complemento da norma vem através de outra norma legal, de lei, ela é homovitelínea quando o complemento está dentro de uma norma penal. Mesmo que seja de outro diploma. Não precisa ser dentro do Código Penal. Se for outra lei especial mais penal, ela é homovitelínea. E ela é heterovitelínea quando o complemento vem de uma norma legal de outro ramo do direito. E aí, ela seria heterovitelínea. A norma penal em branco ainda pode ser ao revés, porque via de regra na norma penal em branco, o que precisa de complemento é o preceito primário. O que é vender droga? Droga eu preciso olhar, mas a pena está escrita ali. Quando eu tenho uma norma penal em branco ao revés, o preceito primário é completo. O que é incompleto é o preceito secundário, é a previsão da pena, que depende de complemento. E nesse caso, então, eu vou precisar olhar uma outra norma para descobrir qual a pena desta. Como a norma penal em branco ao revés tem um complemento no preceito secundário que fixa a pena, eu preciso de cominação legal. Nessa situação, o complemento necessariamente vai ser por meio de lei. Mas a norma penal em branco ainda pode ser classificada como norma penal em branco ao quadrado. É que a norma penal em branco depende de um complemento. E quando eu chego ao complemento, o complemento depende de um complemento. Então a norma penal é em branco ao quadrado. Porque o artigo 38 da Lei 9.605, que estabelece crimes ambientais, diz que é crime destruir floresta de preservação permanente, área de preservação permanente. E aí eu preciso ir lá ao Código Florestal para entender o que é área de preservação permanente. E eu chego lá e descubro, no artigo 7º do Código, que a área de preservação permanente é aquilo que o chefe do Poder Executivo diz que é de preservação permanente. Então eu tenho que ir lá para uma norma extraída ou produzida pelo chefe do Poder Executivo para descobrir o que é de preservação permanente. O complemento exigiu de mim um complemento. A norma penal em branco pode ser de instâncias federativas diversas. É verdade, não necessariamente o complemento da norma penal tem que ser da União, apesar da União ter competência privativa para tratar de direito penal. Isso é pergunta de concurso. Então, a Lei de Crimes Ambientais criminaliza, por exemplo, a conduta de quem altera a estrutura de edificação em desacordo com o ato administrativo ou em desacordo com a lei. Quem altera a estrutura da edificação em desacordo com a lei pode estar cometendo crime ambiental, e esta lei pode ser federal, mas pode ser estadual e pode ser municipal também. Então o complemento pode ser proveniente de uma entidade federativa diferente. E aí, também para ressaltar, a norma penal em branco é passível de complemento internacional. É a chamada norma de direito internacional que vai complementar a nossa norma penal em branco. Para isso, é necessário que haja previsão legal. Na sua apostila, pode atualizar, dizia que, na verdade, na lei de organização criminosa, o que é considerado como organização terrorista, você vai admitir o complemento internacional porque há uma expressa autorização no artigo 1º, parágrafo 2º. Em 2016, houve uma alteração, não há mais essa previsão expressa, então você pode atualizar sua apostila. Mas, em síntese, o que você precisa saber é que a norma penal em branco pode ter complemento internacional, desde que a norma penal em branco a ser complementada assim dispõe expressamente. Então, cujo complemento vai se dar, por exemplo, de acordo com o tratado que o Brasil for signatário. Então, deixa claro que haverá um complemento para essa norma penal e esse complemento será internacional, de norma de direito internacional. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula de direito penal. E eu quero te dizer uma coisa, cada vez que você começa a disciplina, você tem a oportunidade de fazer dessa disciplina a melhor disciplina da sua vida, a melhor forma, a melhor vez, né, que você já estudou direito penal parte geral pode ser agora.
Ainda é virgem o curso de Direito Penal. Então, preste atenção, explore a central de dúvidas, faça os exercícios, se houver necessidade, atualize sua apostila, leia informativos e é você investindo em você. Pare de pensar pequeno, pare de pensar, eu quero passar, para mim serve em qualquer lugar e qualquer classificação. Serve, mas você tem que pensar em passar em primeiro lugar no melhor tribunal. Por quê? Porque aí você vai passar com muito mais tranquilidade em outras posições, em outros tribunais. Prepare-se para ser o melhor no melhor, porque pelo menos você vai ser aprovado. Tenha ojeriza a pensamentos pequenos. Tá certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!